Senhoras e senhores, Expo Cannabis agora traz a nova conferência. Uso tradicional da cannabis. Um caminho da África ao Brasil. Vice-coordenadora do projeto Farmácia Viva Salvador, membro do grupo do Conselho Regional da Bahia, membro do Núcleo Interno de Combate ao Racismo Institucional em Salvador e membro da rede Afro-Quilomba. Senhoras e senhores, com vocês, Maiara de Queiroz. Obrigada. Fique à vontade, Maiara. Boa tarde, quase noite. Bom, é grande aqui, né? Bom, gente, muito bom estar aqui, um prazer estar com vocês na Expo Cannabis. Eu sou Maiara, eu sou farmacêutica, né? Eu sou de Salvador, não dá nem para perceber, né, o sotaque. Então, vim da Bahia, vim falar um pouco da minha experiência com as plantas medicinais, né? O professor Renato, ele trouxe muito do que eu vou falar aqui, e isso me anima muito, porque a gente está falando de um mesmo lugar, né? O lugar do combate ao racismo estrutural, ao preconceito que foi construído contra essa planta, né? Antes de ser farmacêutica, eu sou uma mulher negra, sou filha do ex-presidente do bloco de Afoxé Filhos de Gandhi. Meu pai foi presidente do Filhos de Gandhi 21 anos. O Afoxé Filhos de Gandhi é o maior afoxé do mundo. E na minha família, a cultura, a ancestralidade e o amor à tradição, às plantas medicinais, foi aprendido ao longo dessa minha trajetória. Então, não é por acaso que eu me tornei farmacêutica, não é por acaso que eu luto por uma sociedade melhor, mais justa e mais igualitária. Então, a gente vai falar sobre o uso tradicional de cannabis, um caminho da África ao Brasil. Então, vamos lá. Muita gente aqui já falou, né, já esteve por aqui e falou, né, sobre a presença da cannabis na Índia, na China, na África, no Oriente Médio. Esses são os locais onde você tem descritos os usos mais antigos da planta, né? A Marcela acabou de sair daqui, falou sobre a Ásia, o professor Renato também tinha falado, e eu vou trazer para vocês sobre como da África a planta chega ao Brasil e o porquê, né? Esse aqui é um sinalizador? Não, aqui, passa. Bom, então há 4.000 anos, você já tem relatos do uso da cannabis, muita gente boa esteve por aqui e falou sobre isso. Então, há 4.000 anos, na Marsella, já se usava as estopas de cânhamo, o pensal, né, que é o livro do Imperador Amarelo, que o professor Renato falou também, já tratava da cannabis para uso nas dores reumáticas, na constipação, distúrbios do sistema reprodutor feminino. A Marcela também trouxe sobre isso, né? Na Índia ela é uma planta sagrada, né? O bang está aí, uma bebida milenar. E também usada para dores de cabeça, crises epiléticas, ansiedade. Né? Na Arábia, para dores de ouvido, como ansiolítico, diurético, digestivo. Em África, para malária, facilitar o parto, febre, antiespasmódico. E no Brasil, o professor Renato trouxe, eu vou falar novamente, o uso como calmante, sedativo, antiespasmódico para úlcera no início do século XVIII, né? Então, em África, além desses usos, a gente tem também o uso enteógeno, a planta que lhe conecta com o sagrado, lhe conecta com o divino. Então, a cannabis ela também tem uma longa história com o judaísmo e no cristianismo. Existem traduções da Bíblia, existem pesquisadores, antropólogos que falam que alguns textos do Velho Testamento citam um óleo, né, de cannabis, mas que, na verdade, algumas pessoas acham que é cálamo, outros pesquisadores acreditam ser o cânhamo, né? Citações bíblicas.
além do papel, né, utilizado na Bíblia de Gutenberg e de cânhamo. Então, lá da Ásia, vocês têm a cannabis chegando no continente africano, né, chegando aí, comerciantes árabes trazem essa planta para o continente africano, vários papiros, o professor Renato citou o papiro de Éberes, que é um papiro que tem mais de 700 fórmulas mágicas, com plantas diversas, inclusive com maconha. No papiro de Kemet, ela é citada para tratar dor nos olhos e catarata. Em escavações arqueológicas, no Zimbábue, você encontra cachimbos com vestígio da cannabis que são datados do século XIV. Então, um paralelo histórico, né? Culturalmente, ainda hoje, né, você vai encontrar pessoas fazendo uso da cannabis nas ruas com cachimbo, né, com esse cachimbo que também é usado em rituais religiosos. Então, essa foto aí é de 2016, é de uma matéria de jornal. Então, o uso cultural, ele é muito antigo e o uso ritualístico é muito antigo, principalmente a queima de grande quantidade da erva, né, para inalação do ambiente, exatamente para fazer esse contato com o sagrado. Então, essa fumaça era absorvida por canos. Todo mundo, acho que conhece essa história da Glória Maria, que absorve por um cano a fumaça da ganja sagrada, que é cannabis, né, que é maconha, e ela virou um meme na internet por conta disso. Isso foi na Jamaica, num ritual Rastafari, mas esses tubos, eles são utilizados em várias partes do mundo para uso ritualístico. E no Brasil, né? Essa foto são de negros escravizados no canavial fazendo uso da cannabis, uso adulto, né? O que chamam de recreativo. Então, a cannabis, ela vem de África para o Brasil com um propósito inicial de ser utilizada em rituais, né? Mas também, né, o professor Carline, ele cita em seu artigo que os portugueses também trouxeram cannabis para o Brasil, nas velas, né, dos navios aí. A história do Brasil está intimamente ligada à cannabis, porque as caravelas eram feitas de cânhamo, né? As velas das caravelas eram feitas de fibras de cânhamo. Então, o Carline cita isso nesse seu artigo aí. O professor Carline, para nós farmacêuticos, é um grande mito, né? Uma pessoa muito querida nesse ambiente do estudo da cannabis. O Carline, ele estudou a cannabis por mais de 30 anos, morreu aos 93 anos, ainda sendo conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos, aos 90 anos. Então, realmente, é complicada essa história, né, do estudo da cannabis. Ainda a gente precisa avançar muito, porque o preconceito que foi disseminado no país ainda atrapalha muito a pesquisa. Então, é importante trazer esse relato da carta de Caminha, porque a gente tem uma ideia de que Caminha só escreveu para Portugal, que aqui só tinha gente nua. E, na verdade, escreveu isso também, mas também citou na sua carta mais de 118 plantas. Ele mostrou para Portugal que aqui tinha uma riqueza imensa. E, além da riqueza, ele também falou para Portugal que aqui tinha pessoas que conheciam demais aquela mata e que sabiam como usar aquelas plantas. Então, os indígenas brasileiros, eles vão contribuir no estudo de plantas medicinais, no sentido de saber onde estavam as plantas brasileiras, e eles são os maiores conhecedores das plantas com ação do sistema nervoso central. Então, os indígenas brasileiros eram os grandes conhecedores do território. Por que eu trago isso? Porque quando os negros chegam de África, eles não conheciam o território, né? Eles estavam no território brasileiro, mas eles não sabiam que plantas utilizar, né? E eles fugiam das plantações para negros fugidos, para quilombos, e precisavam da ajuda do indígena para caminhar nas matas. Então, os jesuítas,
eles catalogaram esse conhecimento dos indígenas, muitos livros jesuítas trazem isso, e muitos livros jesuítas também falam da presença do negro africano e também do uso da cannabis. Então, aqui é um pouco, né, desse conhecimento do indígena brasileiro. E aí, essa questão que eu estou falando da troca de informações, por quê? O negro africano, ele chega num país inóspito. Ele não sabe que planta utilizar nos seus cultos. Então, hoje, nós temos plantas indígenas introduzidas no culto do candomblé, no culto de matriz africana, como a jurema. O vinho da jurema, o candomblé de caboclo, ele surge exatamente dessa troca entre africanos e indígenas. Porque os africanos não conheciam plantas como o barbatimão, a batata de purga, a carimã, e os indígenas usavam isso no seu cotidiano. Em 1535, quando chega o primeiro navio negreiro a Salvador, se inicia esse contato. Vários pesquisadores falam da presença de negros nos quilombos, de indígenas nos quilombos, né? Os negros africanos, a escravidão durou mais de 300 anos, quase todo mundo sabe disso. Então, nesses 300 anos, além do tráfico de pessoas, houve um tráfico intenso de plantas. Os negros traziam plantas nos bolsos, trouxeram sementes de nicotina, de tabaco, de fumo e de outras plantas, goiabeira, jaqueira, jaquiriti, e trouxeram maconha também em seus bolsos para cultivar nas senzalas para o uso ritualístico e outros usos. Então, as primeiras sementes de cannabis chegam ao Brasil em 1549, dentro de um navio negreiro, registrado no Ministério das Relações Exteriores. Isso tem na rede, é possível achar esse documento. Um padre jesuíta, ele vai descrever a presença da cannabis infuncionada, sendo usada pelos negros, e aí ele fala: para alguns faz muito mal, atordoa e embebeda, a outros faz bem e faz soltar rimas pela boca. Eu vou falar sobre os clubes de canabistas já, que cantavam músicas com a diamba. Então, estudos do antropólogo Edson Carneiro mostram que no Quilombo dos Palmares havia a presença já do cultivo comunitário da cannabis. Essa bonequinha que volta como? Não volta. Aquela bonequinha que eu mostrei são bonecas abaiomi. Então, dentro dessas bonecas, vinham muitas sementes, eram trazidas muitas sementes para o Brasil. Essa bonequinha aí, eram bonecas que estão ligadas diretamente à escravidão, ao amor materno e ao cuidado que as mães tinham com suas crianças dentro do navio negreiro. E era uma forma também de trazer sementes dentro dos navios. Eu passei demais. Bom, os africanos, eles mantiveram o aspecto ritual e sagrado da erva. Então, Babalorixá e seus filhos cultivavam, cultuavam, usavam essas ervas dentro do culto do candomblé. Na Bahia, o Xangô em Pernambuco, tambor de mina no Maranhão. Então, a gente tinha aí essa planta sendo utilizada. Em Pernambuco, foi identificado que nos catimbós elas eram usadas para entrar nesse êxtase, nessa frequência de alegria, de felicidade, de sorte. O uso coletivo da maconha era observado em grupos, em diversos locais e grupos no Brasil. Era comum se encontrar após missas, momentos de descanso, os negros utilizando a cannabis, e muitos acreditavam que aquilo era um ritual. Em 77, existe registro em livros da Inquisição e outros, que um casal natural de Angola foi denunciado por fazer danças e cheirar um pó, e esse pó fazia com que eles dançassem de forma mais ativa, né? Que dançassem. E aí eles são acusados de estarem fazendo algum mal para as pessoas ali, e eles explicam, né, que aquela era a forma de entrar em contato com Deus. Se cheirar aquele pó, que era o fumo de Angola, era a forma de entrar em contato mais rápido com o sagrado. Então,
Esses clubes canabistas também existiam no Pernambuco. Era comum encontrar homens vestidos de branco dentro de casas, de salões, fumando a diamba e cantando. Essa é uma música de um clube canabista. O diamba sarabamba, quando eu fumo a diamba, fico de cabeça tonta e as minhas pernas zamba. Fica zamba, mano? Dizô, dizô. Ou seja, fica tonto? Sim, fico. Então, esses clubes eram comuns também no Brasil, nesse período, né, do século XVIII, mais ou menos. Então, dentro do candomblé, os terreiros iorubais faziam uso da cannabis sativa em diversas poções mágicas. É difícil ter acesso a esses dados, só que Pierre Verger, que foi um antropólogo, fotógrafo e pesquisador, conseguiu entrevistar diversas mães de santo e diversas personalidades baianas e entendeu o uso da cannabis dentro desses terreiros, onde ela era chamada de igbo, ou cânhamo verdadeiro ou maconha. Então, essa é a foto da Mãe Senhora. A Mãe Senhora era uma mãe de santo muito respeitada em Salvador e muito amiga do Pierre Verger. Ela ajudou ele a escrever o livro, onde ele relata 400 receitas utilizando com o uso diversos e algumas delas utilizando a cannabis. Então, geralmente relativas à gravidez, ao nascimento, relacionado ao uso em divindades, geralmente uso benéfico, em poucos casos uso maléfico. Nesse livro, o Euê, ele cita que apenas uma formulação ela descreveu como uso maléfico, que era a formulação para enlouquecer alguém. Era a única que usava cannabis de forma maléfica, as outras benéficas. Então, é interessante que em 1938 a cannabis é proibida em todo o território, né, nacional, mas ainda em 1942 foi encontrado sendo utilizada em terreiros na Bahia. Ainda se usava na Bahia, nos terreiros iorubais, se usava a planta. O Gilberto Freire, ele traz em seus livros, né, ele fala um pouco da questão da desafricanização, né? E aí ele diz que existe uma resistência muito grande a deixar de lado as coisas que vieram de África, inclusive a maconha, que resiste fortemente no país. Então, ele cita isso como uma coisa negativa, porque a ideia, né, como o Renato trouxe, era limpar a sociedade, né? Essa ideia da eugenia. Então, o Freire, ele relata que vai ficar puxado, né? Não vai ser fácil. E realmente, a ideia de desafricanizar o Brasil, eu vou falar mais à frente, vem do racismo estrutural e do preconceito mesmo. Portugal, muito convenientemente, né, trouxe as fibras de cânhamo, implantou fazendas, principalmente no sul do país, com dinheiro, bolsas e recursos, para a produção de cânhamo, do linho de cânhamo, que era muito importante para a Europa. Então, dentro da conveniência, tudo era possível, mas de outra forma, não. Então, aqui é uma foto da Real Benfeitoria de Refeitoria do Linho de Cânhamo, que é em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, era nesse período, mais ou menos uns 30 anos, houve uma produção intensa de cânhamo no Brasil. O Renato trouxe também essas fotos sobre o uso dos cigarros Grimaud. Era muito chique chegar na farmácia ou chegar em qualquer lugar e comprar as cigarrilhas, piteiras e utilizar os cigarros Grimaud para asma, para tosse, para gripe, ou por charme mesmo, né? Fórmulas para a gripe com presença da maconha, da cannabis. Essa matéria aqui é do Estadão, de 1896, já século XIX, e aí ele relata que o entregador de jornal estava muito mal, né? Mas aí ele usou o cigarro Grimaud e ficou ótimo, o cigarro de cannabis índica, e melhorou, né? Uma propaganda assim, era isso. Se você entra na página do Estadão, você vai encontrar lá diversas propagandas enaltecendo e dizendo o quanto a cannabis era benéfica e quantas pessoas deveriam utilizar os cigarros da Grimaud.
Até 1905, as cigarrilhas Grimaud ou cigarros índios eram fabricados e vendidos com fins terapêuticos no Brasil livremente, já chegando aí, caminhando para o século XX, né? Em 1926, sai a primeira farmacopeia brasileira, e quem está lá na primeira farmacopeia brasileira? Cannabis sativa, cannabis índica. Então, formulações presentes na farmacopeia brasileira, totalmente legalizada no Brasil. Se está na farmacopeia, pode estar na farmácia, pode ser até manipulada. Então, tintura de cannabis, conta-gotas, extrato de cânhamo, estava tudo lá, bonitinho. A farmacopeia brasileira tinha 200 plantas medicinais, em sua grande maioria plantas nativas. Na década de 30, a maconha continua sendo citada, né, em compêndios médicos. Então, você tem aí o compêndio médico de Araújo e Lucas, que fala da cannabis como hipnótico, sedativo, de ação variada. Ele cita Dioscórides, né? Dioscórides e de Plínio, que são, né, médicos, e fala que requer cautela no uso, mas que ele serve como calmante, antiespasmódico. Se usado de forma errada, pode trazer delírio, mas é muito bom para as dispepsias, no cancro, na úlcera, na insônia, e aí ele vai descrevendo no seu formulário médico os benefícios da cannabis. Porém, existe um momento muito influenciado pelos Estados Unidos, muito do que o Renato trouxe, é a questão dessa mudança de paradigma e das proibições. Isso não é à toa, isso vem num contexto de pensamentos, de pensadores, Comte, Descartes, o pensamento de ordenar a sociedade, né? Então, as leis proibicionistas, ela vêm com muita força, as guerras, guerra ao ópio, as guerras drogas, né? Então, o Rio de Janeiro, ele sai na frente, proíbe o pito de pango, promove a prisão de vários negros, né, nesse momento. Começa uma campanha da imprensa colocando a cannabis como um veneno, um prejuízo à população, à sociedade. Páginas, né, ali uma página inteira de jornal de 1930, só para detonar, né? Só para colocar como uma coisa perigosa. E essa campanha deu muito resultado, né? Porque hoje em dia algumas pessoas ainda têm medo, como demonizam a planta de uma forma assim assustadora, porque essa campanha foi intensa mesmo. Era jornal, era revista, maconha, a erva que embrutece, maconha, a erva da morte, a cidade infestada de maconha. E se falava, se colocava o negro como culpado, né, pela presença da planta no Brasil. E não só a cannabis é proibida, mas roda de capoeira, samba, candomblé, tudo é perseguido e proibido no país, dentro dessa perspectiva da eugenia, né, de limpar o país, de tornar o país mais civilizado, entre 300 mil aspas. Mas esses conceitos e contextos culturais do século XX é que nos levaram a esse lugar, né? Eu assisti uma palestra do Krenak e ele falou assim: se tivessem feito com o trigo o que fizeram com a cannabis, hoje ninguém comeria pão, nem comeria trigo, porque foi uma campanha absurda para se chegar a essa demonização. Então, o positivismo tem sua parcela de culpa nisso, né? O cientificismo, a eugenia. Você tem no século XX um aumento da expectativa de vida, mas você tem as leis proibicionistas, o ordenamento da sociedade, né? O aumento da geração da riqueza e a concentração de riqueza com o aumento da pobreza. Guerras mundiais, guerra ao ópio, guerras às drogas, poluição, perseguição da população negra forreada. Então, você tem uma abolição e você não dá possibilidade nenhuma a essas pessoas de serem inseridas na sociedade. Você começa a perseguir elas, você proíbe ela de estudar, de comprar terras, você não permite que ela se torne um cidadão,
brasileiro, né? A ideia foi deportar o máximo possível, depois das revoltas, como a Revolta do Malê e outras, a ideia era deportar o máximo de negros para a África de novo, e os que ficassem aqui não ter direito a nada, para que eles por si só quisessem ir embora. Então, houve esse processo, houve um processo forte de deslegitimar práticas tradicionais, como a fitoterapia. Então, se é planta, não presta, para que usar planta? Vá devagar, que isso aí não é bom. E aí a fitoterapia é deslegitimada. Existe uma fragmentação e uma especialização do corpo. Então, terapias holísticas, elas passam a ser olhadas meio que de lado, assim, de assim, quem usa esse negócio é pobre, né? Quem não tem dinheiro para ir para médico. O que o bom mesmo é ir para o especialista, para ele ver meu olho, ver minha unha do pé, ver meu fio do cabelo. Importante é a especialização. E aí você perde o contexto universal de ver o ser humano como uma pessoa integral, né? Então, o método científico vai vir associado à exploração da pobreza. Então, eu não sou contra o positivismo nem o método científico, mas eu acho que a gente precisa de uma ciência mais justa, né? E com uma maior complexidade para interpretar várias coisas. Então, a proibição da cannabis. A cannabis é proibida totalmente no país em 1938, né? Surge a primeira lei de drogas é de 76. Modificado em 76, mas a proibição da cannabis é de 25 de novembro de 38 em todo o território nacional. Você não pode mais plantar, não pode mais utilizar, nem maconha. E aí ele cita na lei, né, os nomes populares. Maconha é nome popular, gente. Nome popular da Lípia alba, erva cidreira. Não tem negócio de, porque nós usamos cannabis medicinal, nós usamos cannabis, não usamos maconha. Esquece isso, que planta medicinal tem nome popular, sim. E é isso aí. A lei de 2006 é uma lei de atraso, né? Nós vivemos ainda um país de atraso, com uma lei antidrogas que acaba atrapalhando o progresso da ciência, né, o avanço da ciência, mas essa lei deu uma brechinha aí nesse seu parágrafo único, que a União pode autorizar o plantio, a cultura, a colheita. Então aí você tem essa brecha, e com essa brecha a gente começou a penetrar mais, né? As associações começam a surgir, e aí a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, o horizonte. Então, nações africanas, muitas nações africanas já legalizaram a cannabis. No Brasil, desde 2014, a Vigilância Sanitária autoriza a importação, com todas as suas questões, né, de importação, custo e tal. O Conselho de Medicina autoriza os médicos, né, a prescrever cannabis, que até o momento não era permitido. O Brasil lança a RDC 18 em 2013, que é a RDC de farmácias vivas, mas os produtos de cannabis, eles não podem ser cultivados com base na RDC da farmácia viva, apesar das farmácias vivas serem um espaço de cultivo público do SUS para uso, para que você possa fornecer planta para as pessoas no SUS, mas é complicado para uma prefeitura cultivar cannabis e cultivar cannabis e distribuir dessa forma por todas as questões legais que envolvem, né, o próprio preconceito que eu relatei para vocês aqui. Um prefeito, um secretário de saúde bancar isso é complicado, né? Ele bancar uma farmácia viva com erva cidreira já está complicado. Então, a gente ainda tem que avançar muito e procurar um modelo que se adeque. As associações são modelos importantes e interessantes que devem ser apoiados pelo SUS, né? Temos a APEP, a Abrace e muitas outras. Então, para as farmácias vivas, você só pode ter produto tradicional fitoterápico para doença de baixa gravidade ou medicamento fitoterápico que você precisa de evidências. Nós ainda estamos caminhando nas evidências para o uso da cannabis. O professor Renato trouxe aqui algumas, né, para o autismo. E para baixa gravidade não é o nosso caso. Produto tradicional, apesar da tradicionalidade de uso da planta,
a lei brasileira diz que o produto tradicional tem que ser para baixa gravidade, doenças de baixa gravidade. Não é o caso, né? Autismo, esclerose não são doenças de baixa gravidade. Então, a gente fica meio que barrado ali, mas temos a portaria 327 de 2019, né? Temos que aí nos dá uma possibilidade da importação. Essa RDC que eu trago aqui é a 26, ela traz a cannabis na sua lista de plantas que não podem compor produtos tradicionais, mas é a primeira lista onde a cannabis aparece não como proibida, né? Que antes ela estava na portaria 344, que é a portaria de drogas proscritas, e aí na portaria de drogas proscritas a cannabis não pode ser cultivada em território nacional. Isso ainda é um entrave que a gente tem que vencer, né? O STF, esses dias, deu um passo largo aí em direção a essa possibilidade de cultivo. Bom, enfim, é preciso superar conceitos ultrapassados do século XX, construir uma ciência mais inclusiva, construir uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna, livre do racismo e de todo preconceito. Compreender e falar sobre a cultura afro-brasileira a partir dos valores afro-brasileiros. Quais são os valores da cultura africana? Circularidade, oralidade, energia vital, que é o axé, ludicidade, memória, ancestralidade, cooperativismo, musicalidade, corporeidade, religiosidade. Não podemos olhar para a cultura africana com olho europeu. Nós temos que olhar para a cultura africana com o olhar dos valores que a cultura africana traz, né? Então, a gente deve buscar fugir desse lugar do racismo estrutural, que nos prende num local de preconceito, né? Então, é importante que a gente mude esses paradigmas, saia desse lugar. E, finalizando, né, eu trago a foto ali de uma grande amiga minha que faleceu no ano passado, a professora Mara Zélia de Almeida, que era uma batalhadora pelo uso das plantas medicinais, era uma antiproibicionista, uma mulher guerreira, né, que acreditava muito no potencial das ervas medicinais e das ervas sagradas, né, assim como eu, né, eu sou uma mulher umbandista. E dessa forma eu quero dizer a vocês que é importante que lutemos contra o racismo e contra o preconceito para que a gente possa avançar no sentido de termos cannabis, maconha para todos que precisam, para todos que desejam utilizá-la, seja da forma que for, medicinal, forma adulta. Então, acredito que a gente pode caminhar nesse sentido e acho que vamos viver um novo tempo a partir de agora, né, com a Expo Cannabis aí brilhando, muito lindo. O evento está, assim, superando todas as minhas expectativas, né? Então, parabéns aos envolvidos na Expo Cannabis e obrigado por me ouvirem. Ainda tenho 8 minutos. Fazer uma propagandazinha da minha roupa. Esse vestido é de um grande amigo meu, de um grande amigo lá de Salvador, Taufik. Ele é africano, está morando na cidade, né? E produz roupas de tecido africano e fez meu look para o congresso. Tem que fazer propaganda, porque temos que fortalecer os nossos, né?